Numa manhã fria e silenciosa, quando a cidade ainda parecia meio adormecida, Dalila caminhava pela rua principal com uma mão apoiada na barriga já bem visível. O vento empurrava seus cabelos contra o rosto, mas ela continuava andando, firme, como se cada passo fosse uma promessa que ela se recusava a quebrar. As pessoas passavam por ela sem olhar duas vezes, algumas cochichavam, outras simplesmente desviavam o olhar. Na pequena cidade de Santa Aurora, todos sabiam quem ela era, e todos sabiam que ela estava sozinha. O que ninguém sabia era que, dentro da cabeça de Dalila, existia um plano que poderia mudar tudo. Horas antes, ela estava sentada em frente ao balcão antigo do cartório da cidade, segurando um envelope amassado com todo o dinheiro que tinha conseguido juntar. Não era muito. Na verdade, para qualquer pessoa sensata, aquilo parecia quase ridículo. Mas para Dalila, aquele envelope representava a última chance de provar para si mesma que sua vida ainda podia tomar um rumo diferente. Você tem certeza disso, menina? Perguntou o tabelião, um homem grisalho que a conhecia desde criança. Dalila respirou fundo. Tenho. Ele deslizou alguns papéis pelo balcão. Ninguém quis essa propriedade nos últimos 15 anos. Está abandonada, caindo aos pedaços. Nem mesmo investidores de fora se interessaram. Dalila já sabia de tudo aquilo. Sabia das paredes rachadas, do telhado quebrado, do terreno tomado por mato alto. Sabia também das histórias que o povo da cidade gostava de repetir, que aquele lugar era amaldiçoado, que nenhum negócio prosperava ali, que quem tentasse acabaria falindo. Mesmo assim, ela pegou a caneta. Quando assinou o documento, algo dentro dela mudou. Não era exatamente confiança, mas era mais forte do que medo. Algumas horas depois, a notícia já havia se espalhado pela cidade inteira. E foi assim que Dalila acabou entrando no elegante café da Praça Central naquela tarde, apenas para comprar um pão doce e um café barato, sem imaginar que ali encontraria a pessoa que mais gostaria de vê-la fracassar. Sentada perto da janela, usando um vestido impecável e óculos escuros enormes, estava Helena Montenegro. Helena era, sem dúvida, a mulher mais poderosa de Santa Aurora. Dona de metade das lojas da cidade, proprietária das terras mais valorizadas da região e conhecida por sua língua afiada, ela tinha o estranho talento de descobrir qualquer novidade antes de todo mundo. Quando Dalila entrou, Helena levantou os olhos lentamente. O silêncio que tomou conta do café foi quase teatral. Algumas pessoas fingiram olhar o celular. Outras começaram a prestar atenção demais nas próprias xícaras. Helena tirou os óculos devagar. Então é verdade, disse ela, com um sorriso que parecia mais uma lâmina. Dalila parou ao lado do balcão. O que é verdade? Helena deu uma pequena risada. Você comprou o velho armazém da Estrada Norte. Algumas pessoas riram baixinho. Dalila manteve o rosto neutro. Comprei. Helena inclinou a cabeça, observando a barriga de Dalila com um olhar avaliador. Grávida, sem marido, sem trabalho fixo, ela fez uma pausa dramática. E decide investir num prédio abandonado que nem os empresários de fora quiseram. Outra risada se espalhou pelo café. Dalila sentiu o calor subir pelo rosto, mas não disse nada. Helena continuou. Ou admiro a coragem, ou talvez a falta completa de juízo. Dalila pegou sua carteira. Eu não pedi opinião. Helena apoiou o queixo na mão, divertida. Claro que não pediu. Mas sabe como é cidade pequena, todo mundo acaba opinando. O dono do café colocou o pão doce no balcão, olhando para Dalila com certa pena. Helena não parou. Me diga uma coisa, ela disse, inclinando-se um pouco para frente. O que exatamente você pretende fazer com aquele lugar? Dalila pegou o pacote. Por um segundo, pensou em simplesmente sair. Mas então algo dentro dela decidiu responder. Transformar em algo útil. Helena arqueou uma sobrancelha. Útil? Sim. Como o quê? Um milagre? Mais algumas risadas. Dalila respirou fundo. Talvez. Helena balançou a cabeça, quase impressionada. Sabe qual é o problema das pessoas que não têm nada a perder? Dalila a encarou. Qual? Helena sorriu devagar. Elas confundem desespero com coragem. Dalila não respondeu. Pagou o café, pegou o pacote e caminhou até a porta. Quando saiu para a rua, o vento frio parecia mais forte. Mas, pela primeira vez naquele dia, ela não sentiu vergonha. Sentiu raiva. E às vezes a raiva é exatamente o combustível que uma pessoa precisa. No dia seguinte, antes mesmo do sol nascer, Dalila já estava parada diante da propriedade que agora era oficialmente sua. O antigo armazém parecia ainda pior de perto. A pintura descascada revelava camadas de décadas passadas. As janelas estavam quebradas. O telhado tinha buracos grandes o suficiente para deixar a chuva entrar livremente. O terreno estava coberto de mato alto. Se alguém olhasse aquilo com lógica, diria que era uma loucura. Mas Dalila não estava olhando com lógica. Ela estava olhando com necessidade.
Apoiando a mão na barriga, ela murmurou baixinho. Nós vamos dar um jeito nisso. Pegou uma velha tesoura de poda que havia comprado no mercado de segunda mão e começou a cortar o mato da entrada. O trabalho era lento. O sol começou a subir. O suor escorria pela testa. Algumas pessoas passaram pela estrada e diminuíram a velocidade apenas para olhar. Um homem em uma caminhonete até parou por alguns segundos. Você está mesmo fazendo isso? Perguntou ele pela janela. Dalila continuou cortando o mato. Estou. Ele deu uma pequena risada e acelerou. Horas depois, quando o sol já estava alto, Dalila estava exausta. Mas algo curioso começou a acontecer. Uma senhora que morava 2 casas adiante apareceu com uma garrafa de água. Você vai precisar disso, disse ela. Dalila agradeceu. Minutos depois, um garoto apareceu com um carrinho de mão. Minha mãe disse que você pode usar. Dalila sorriu pela primeira vez naquele dia. E foi assim que, pouco a pouco, o terreno começou a mudar. Nos dias seguintes, Dalila trabalhou até onde seu corpo permitia. Limpou o mato. Pregou tábuas nas janelas quebradas. Retirou montes de lixo acumulado dentro do armazém. Tudo parecia impossível no começo, até que começou a parecer apenas difícil. Mas enquanto Dalila lutava contra poeira, cansaço e dores nas costas, outra pessoa observava tudo de longe. No escritório luxuoso acima da maior loja da cidade, Helena Montenegro estava parada diante da janela. Ela segurava um relatório nas mãos. Seu assistente entrou na sala. A reforma do shopping está pronta para começar, senhora. Helena não respondeu imediatamente. Ela estava olhando uma foto impressa no relatório. Era uma foto aérea da Estrada Norte. E bem no centro da imagem estava o velho armazém. Agora parcialmente limpo. Helena estreitou os olhos. Interessante, murmurou ela. O assistente franziu a testa. Algo errado? Helena colocou o relatório na mesa. Talvez nada. Ela caminhou até a janela novamente. Ou talvez alguém esteja prestes a descobrir algo que não deveria. Do lado de fora, a cidade seguia sua rotina tranquila, sem imaginar que aquele velho armazém abandonado guardava uma história muito mais complicada do que qualquer boato da cidade. E naquele mesmo momento, dentro do prédio empoeirado, Dalila estava ajoelhada no chão removendo algumas tábuas soltas quando a ponta do martelo bateu em algo duro debaixo do assoalho. Ela parou. Franziu a testa. Bateu novamente. O som era diferente. Não parecia madeira. Parecia metal. Com cuidado, ela começou a remover mais algumas tábuas. E poucos minutos depois, quando finalmente abriu espaço suficiente para olhar dentro, Dalila ficou completamente imóvel. Porque escondido ali, debaixo do chão antigo do armazém, havia uma pequena caixa de ferro enferrujada. E pela maneira como estava cuidadosamente enterrada ali, estava claro que alguém, muitos anos atrás, havia feito de tudo para que ninguém jamais a encontrasse. Dalila ficou alguns segundos apenas olhando para a caixa, como se tivesse medo de que ela desaparecesse se piscasse. O ar dentro do armazém parecia mais pesado de repente, carregado com aquela sensação estranha que surge quando algo inesperado muda completamente o rumo de um momento comum. Ela passou a mão suja de poeira na calça e respirou fundo. O que será que você está fazendo aqui? Murmurou baixinho. A caixa era pequena, mas sólida. O ferro estava coberto de ferrugem, e um cadeado antigo prendia a tampa. Não parecia algo recente. Pelo contrário, tudo indicava que aquilo estava escondido ali há muitos anos, talvez décadas. Dalila olhou ao redor do armazém vazio, como se alguém pudesse aparecer a qualquer momento reclamando pelo objeto. Mas não havia ninguém. Apenas o vento passando pelas frestas do telhado e o rangido suave das tábuas antigas. Ela puxou a caixa com cuidado para fora do buraco. Era mais pesada do que parecia. Seus braços tremeram um pouco enquanto ela a colocava sobre uma mesa velha que havia encostado na parede. O cadeado estava tão enferrujado que mal se distinguia o formato original. Dalila pegou o martelo que estava usando e bateu 2 vezes com cuidado. Nada. Na terceira tentativa, o metal cedeu com um estalo seco. Ela levantou a tampa lentamente. Dentro havia um envelope grosso, amarelado pelo tempo, e um pequeno caderno de capa preta. Dalila franziu a testa. Não era exatamente o que alguém imaginaria encontrar em um esconderijo secreto. Ela abriu o envelope primeiro. Dentro havia vários documentos antigos, alguns com carimbos oficiais, outros com anotações feitas à mão. O papel estava frágil, mas ainda legível. Dalila tentou entender o que estava escrito. A maior parte parecia tratar de registros de terras, mapas, contratos antigos. Ela virou uma página, depois outra. E então percebeu algo curioso. Todos aqueles documentos mencionavam terrenos ao redor da Estrada Norte, incluindo o lote onde o armazém estava construído. Seu coração começou a bater um pouco mais rápido. Mas isso não faz sentido, sussurrou.
Ela comprara aquela propriedade como um terreno praticamente sem valor. Era isso que todos diziam. Era por isso que ninguém havia demonstrado interesse por ela durante anos. Então por que alguém esconderia documentos sobre aquela área debaixo do chão? Dalila pegou o pequeno caderno preto. Quando abriu a primeira página, viu que era um tipo de diário. A letra era firme, mas antiga. A data no topo da página a fez prender a respiração. 32 anos atrás. Ela começou a ler. As primeiras linhas falavam sobre a construção do armazém, quando ainda funcionava como ponto de armazenamento para produtores locais. O autor parecia ser o antigo proprietário do terreno. Conforme Dalila avançava pelas páginas, a história ficava cada vez mais estranha. O homem mencionava descobertas feitas durante escavações perto da estrada, algo relacionado ao solo da região, algo que ele acreditava que poderia transformar completamente o valor daquelas terras. Dalila franziu a testa. Transformar? Como? Ela virou mais algumas páginas. E então encontrou um trecho sublinhado várias vezes. Se alguém descobrir o que realmente existe sob essas terras, Santa Aurora nunca mais será a mesma. Dalila sentiu um arrepio subir pela espinha. Aquilo parecia exagero, quase paranoia. Mas então ela percebeu algo ainda mais curioso. Entre as páginas do caderno havia um pedaço dobrado de papel mais recente. Bem mais recente. Ela abriu. Era um mapa. Um mapa detalhado da região da Estrada Norte, com várias marcações feitas com tinta vermelha. Dalila inclinou o papel para enxergar melhor sob a luz que entrava pela janela quebrada. E ali estava. Uma das marcações vermelhas ficava exatamente no ponto onde o armazém estava construído. Ela ficou completamente imóvel por alguns segundos. Isso não pode ser coincidência. Seu primeiro pensamento foi simples. Talvez fosse algum tipo de depósito antigo, algo esquecido no subsolo. Mas a maneira como tudo estava escondido, os documentos, o diário, aquilo parecia muito mais importante do que um simples registro de terreno. Dalila fechou o caderno devagar. Uma dúvida começou a crescer dentro dela. Se aqueles documentos estavam escondidos ali há décadas, quem os colocou ali? E por que ninguém nunca voltou para buscá-los? Ela estava prestes a guardar tudo novamente quando ouviu o som distante de um carro passando pela estrada. Nada de estranho. Exceto pelo fato de que o carro diminuiu a velocidade. E muito. Dalila levantou os olhos na direção da porta do armazém. Pelas frestas da madeira, ela viu um sedã preto parar por alguns segundos diante da propriedade. O coração dela acelerou. Talvez fosse apenas alguém curioso olhando a reforma. Mas havia algo no jeito que o carro estava parado, silencioso, observando. Depois de alguns segundos, o veículo acelerou novamente e desapareceu pela estrada. Dalila soltou o ar que nem percebeu que estava segurando. Mesmo assim, algo dentro dela ficou inquieto. Ela voltou a olhar para o mapa. Se aquilo fosse real, se aquelas marcações significassem algo importante, talvez aquele armazém valesse muito mais do que qualquer pessoa da cidade imaginava. Muito mais. E de repente ela lembrou das palavras de Helena no café. Você comprou um prédio que ninguém quis. Dalila passou o dedo sobre a marca vermelha no mapa. Talvez, ninguém tivesse querido porque não sabia. Ou talvez, porque alguém poderoso já soubesse. Ela fechou o envelope e colocou tudo novamente dentro da caixa de ferro. Mas dessa vez não escondeu no chão. Levou a caixa até um armário velho no fundo do armazém e a cobriu com algumas ferramentas. Enquanto fazia isso, um pensamento não saía da cabeça dela. Se aquele diário estivesse dizendo a verdade, então o terreno que todos chamavam de inútil podia esconder algo capaz de mudar completamente o futuro daquela cidade. E talvez, também o futuro do filho que ela ainda carregava. Mas naquele mesmo momento, do outro lado da cidade, Helena Montenegro estava sentada em sua mesa enorme de madeira escura. Seu assistente entrou novamente na sala, um pouco hesitante. Senhora, recebemos uma informação curiosa. Helena levantou os olhos lentamente. Que tipo de informação? O homem engoliu seco. Parece que, a nova proprietária do armazém começou a fazer escavações dentro do prédio. Por um segundo, Helena ficou completamente imóvel. Depois, muito devagar, ela se levantou da cadeira. Seus olhos ficaram frios. Escavações? Ela caminhou até a janela novamente, olhando na direção distante da Estrada Norte. Interessante. O assistente tentou entender. A senhora quer que eu envie alguém para verificar? Helena demorou alguns segundos para responder. Quando falou, sua voz saiu baixa, quase calma demais. Não. Ela pegou o telefone sobre a mesa. Desta vez, eu mesma vou resolver isso. Enquanto isso, no armazém silencioso, Dalila voltava ao trabalho sem imaginar que sua simples descoberta já havia despertado a atenção da única pessoa na cidade que jamais aceitaria perder o controle de algo valioso. E muito menos, para uma mulher que todos acreditavam estar completamente sozinha.
Dalila voltou ao trabalho tentando afastar da mente tudo o que havia encontrado. O cheiro de madeira velha e poeira enchia o ar enquanto ela arrastava uma pilha de tábuas quebradas para perto da porta do armazém. O esforço fazia sua respiração ficar pesada, e de vez em quando ela precisava parar, apoiar as mãos na barriga e recuperar o fôlego. Mas sua mente não parava. A imagem do mapa com as marcas vermelhas continuava voltando como um eco persistente. Ela tentou se convencer de que talvez estivesse exagerando. Talvez fossem apenas registros antigos sem importância. Talvez o homem que escreveu aquele diário fosse apenas alguém com imaginação demais. Mesmo assim, algo dentro dela dizia que aquilo era diferente. Muito diferente. Quando o sol começou a descer no horizonte, a luz dourada entrou pelas janelas quebradas, iluminando partículas de poeira que dançavam no ar. Dalila estava limpando uma parede quando ouviu o som de pneus parando do lado de fora. Seu corpo inteiro ficou alerta. Ela caminhou devagar até a porta e olhou pela fresta. O mesmo sedã preto de antes estava parado na frente da propriedade. Dessa vez, a porta do carro se abriu. E quem saiu não era um estranho qualquer. Helena Montenegro. Dalila sentiu o estômago apertar. Helena caminhava lentamente pelo terreno recém-limpo, observando tudo com aquela expressão calma e calculista que parecia sempre esconder alguma coisa. Ela parou alguns metros diante da porta aberta do armazém. Então é aqui que o grande projeto está acontecendo. Dalila respirou fundo e saiu para fora. Não sabia que visitas eram permitidas sem convite. Helena sorriu levemente. Em cidades pequenas, curiosidade faz parte da cultura. Seus olhos percorreram o terreno. Admito que estou, surpresa. Dalila cruzou os braços. Com o que exatamente? Com o fato de que você ainda não desistiu. O vento da tarde levantou um pouco do cabelo de Dalila, mas ela não desviou o olhar. Ainda estou começando. Helena deu alguns passos pelo terreno, olhando para o prédio. Eu conheço esse lugar desde antes de você nascer. Ela passou a mão pela madeira antiga da parede. E posso garantir que ninguém nunca conseguiu fazer nada de útil aqui. Dalila respondeu com calma. Sempre existe uma primeira vez. Helena soltou uma pequena risada. Otimismo é uma qualidade admirável, mas também perigosa. Ela virou-se novamente para Dalila. Principalmente quando não se conhece toda a história. Por um segundo, o coração de Dalila bateu mais rápido. Será que Helena sabia algo? Ela tentou manter a expressão neutra. Que história? Helena inclinou a cabeça levemente. Histórias antigas da cidade. Negócios que deram errado. Pessoas que perderam tudo tentando transformar esse lugar em algo lucrativo. Ela apontou para o armazém. Este prédio já foi uma aposta, muitas vezes. E todas falharam? Todas. O silêncio entre elas ficou pesado por alguns segundos. Então Helena deu um passo mais perto. Diga-me uma coisa, Dalila, o que exatamente você espera encontrar aqui? Dalila sentiu o coração bater forte de novo. Mas respondeu com naturalidade. Trabalho. Helena observou com atenção, como se estivesse tentando enxergar através dela. Só trabalho? Só isso. Helena manteve o olhar por alguns segundos, depois sorriu novamente. Mas dessa vez o sorriso parecia mais tenso. Espero sinceramente que seja verdade. Ela caminhou de volta em direção ao carro. Antes de entrar, porém, parou e disse. Sabe, existem lugares que guardam segredos que deveriam continuar enterrados. Dalila não respondeu. Helena abriu a porta do carro. Tenha cuidado com o que decide desenterrar. O sedã preto arrancou alguns segundos depois, levantando um pouco de poeira da estrada. Dalila ficou parada observando até o carro desaparecer na curva. Seu coração ainda estava acelerado. Ela voltou lentamente para dentro do armazém. As palavras de Helena ecoavam em sua cabeça. Segredos que deveriam continuar enterrados. Dalila olhou em direção ao armário onde havia escondido a caixa de ferro. Por alguns segundos, ficou pensando. Então caminhou até lá. Abriu o armário e puxou a caixa novamente. Sentou-se na velha mesa e abriu o caderno preto mais uma vez. Dessa vez, decidiu ler com mais atenção. As páginas seguintes eram mais detalhadas. O antigo dono do armazém descrevia suas pesquisas sobre o solo da região. Falava de amostras enviadas para análise, de especialistas que visitaram discretamente a propriedade. E então havia uma anotação que fez Dalila prender a respiração. Os testes confirmaram. A concentração é muito maior do que imaginávamos. Ela virou a página rapidamente. Mais anotações. Mais números. Mais mapas. Mas nenhuma explicação clara sobre o que exatamente havia sido encontrado. Até que, várias páginas depois, ela encontrou uma última entrada no diário. A letra parecia mais apressada, quase nervosa. Hoje recebi uma oferta absurda para vender tudo imediatamente. Eles disseram que o valor das terras vai explodir quando a exploração começar. Mas não explicaram quem está por trás disso.
Algo não parece certo. Se algo acontecer comigo, quem encontrar este caderno precisa saber, o verdadeiro valor desta terra ainda está escondido. Dalila fechou o diário devagar. Seu coração estava disparado. Se aquilo fosse verdade, então alguém já sabia sobre o que existia ali embaixo. E talvez estivesse esperando o momento certo para tomar tudo. Ela olhou novamente para o mapa com as marcações vermelhas. De repente percebeu algo que antes não tinha notado. As marcações não estavam apenas no terreno do armazém. Elas formavam uma linha, atravessando vários lotes ao longo da estrada norte. Como se indicassem algo que passava por baixo de toda aquela região. Um tipo de depósito natural. Ou talvez um recurso valioso. Algo que poderia transformar aquelas terras abandonadas em algo extremamente valioso. Dalila sentiu um frio no estômago. Se Helena soubesse disso, talvez estivesse tentando manter tudo em segredo. Ou esperando o momento certo para comprar cada pedaço daquela terra por quase nada. Ela respirou fundo. Então é isso, murmurou. Durante anos, aquele armazém foi ignorado porque ninguém entendia o que realmente havia ali. Mas agora? Agora Dalila tinha uma pista que ninguém mais tinha. Ou pelo menos era o que ela pensava. Porque naquele mesmo instante, no escritório iluminado de Helena Montenegro, um homem alto colocava um envelope sobre a mesa. Helena abriu o envelope lentamente. Dentro havia uma fotografia tirada poucas horas antes. Na imagem, Dalila estava sentada dentro do armazém com o caderno preto aberto diante dela. Helena ficou alguns segundos observando a foto. Depois levantou os olhos. Então ela encontrou. O homem assentiu. Parece que sim. Helena fechou o envelope com calma. Mas seus olhos estavam frios. Nesse caso, não temos mais muito tempo. Ela se levantou e caminhou até a janela. A noite começava a cair sobre Santa Aurora. E muito em breve, a pequena cidade tranquila descobriria que aquele velho armazém abandonado era apenas a peça inicial de algo muito maior. Algo que poderia mudar completamente quem controlava o futuro daquela região. E naquele mesmo momento, sem imaginar o perigo que estava se aproximando cada vez mais, Dalila dobrava cuidadosamente o mapa quando ouviu um som estranho vindo de fora do armazém. Não era um carro. Não era vento. Parecia, passos. Passos lentos caminhando pelo terreno escuro. Dalila congelou por um instante, segurando o mapa entre as mãos. O som era claro agora. Passos pisando no cascalho e na terra ainda irregular do terreno. Não eram rápidos, mas também não pareciam hesitantes. Quem quer que estivesse ali caminhava como alguém que sabia exatamente para onde estava indo. Seu coração começou a bater mais forte. A luz dentro do armazém vinha apenas de uma lâmpada improvisada que ela havia pendurado no teto. Do lado de fora, a noite já tinha tomado conta da estrada norte, e o terreno estava mergulhado em sombras. Dalila dobrou rapidamente o mapa e o colocou de volta dentro da caixa de ferro. Fechou a tampa devagar, tentando fazer o mínimo de barulho possível. Em seguida, colocou a caixa novamente dentro do armário e empurrou algumas ferramentas na frente. Os passos pararam. O silêncio que veio depois pareceu ainda mais pesado. Dalila caminhou devagar até a porta do armazém. Cada passo parecia ecoar no chão de madeira. Quando chegou perto da entrada, espiou pela fresta. No começo não viu nada. Apenas o terreno escuro e o brilho distante de um poste de luz na estrada. Mas então uma sombra se moveu. Alguém estava parado perto da lateral do prédio. Dalila sentiu um frio subir pela espinha. Tem alguém aí? Ela chamou, tentando manter a voz firme. Por alguns segundos, não houve resposta. Então a figura saiu da sombra. Era um homem de meia idade, com roupas simples e uma lanterna na mão. Dalila franziu a testa, tentando reconhecê-lo. Boa noite, disse ele, levantando a lanterna um pouco para iluminar o rosto. Agora ela lembrou. Era Ernesto, o mecânico que tinha uma pequena oficina 2 ruas depois da praça central. Ela soltou o ar devagar. Você me assustou. Ernesto pareceu um pouco constrangido. Desculpa. Eu vi a luz acesa quando passei pela estrada e pensei em parar. Ele olhou ao redor do terreno. Está trabalhando até essa hora? Dalila deu de ombros. Quanto antes terminar a limpeza, antes posso começar de verdade. Ernesto assentiu lentamente. Corajosa. Ele caminhou alguns passos pelo terreno, olhando o armazém. Meu pai trabalhou aqui quando esse lugar ainda funcionava. Dalila levantou as sobrancelhas. Sério? Sim. Isso foi, nossa, mais de 30 anos atrás. Ele apontou para o prédio. Naquela época esse armazém era o coração da estrada norte. Caminhões entrando e saindo o dia inteiro. Dalila encostou no batente da porta. Então o que aconteceu? Ernesto coçou o queixo, pensativo. Ninguém nunca soube direito. Ele apontou para o chão. Um dia começaram a falar que o dono estava fazendo escavações estranhas no terreno. O coração de Dalila bateu mais forte. Escavações? Ernesto assentiu.
Diziam que ele tinha contratado gente de fora, especialistas, geólogos, acho. Dalila tentou manter a expressão neutra. E depois? Ernesto deu um pequeno suspiro. Depois ele desapareceu. O silêncio caiu entre eles. Desapareceu? Dalila perguntou. Sim. Um dia estava aqui. No outro, sumiu. Ernesto iluminou o chão com a lanterna. Pouco tempo depois, o armazém fechou. Os bancos tomaram a propriedade. E o resto, você já sabe. Dalila sentiu um arrepio. Era exatamente o que o diário sugeria. Ela perguntou com cuidado. Ninguém investigou? Ernesto deu um sorriso curto. Investigaram um pouco. Mas cidades pequenas têm memória curta. Ele olhou para ela com curiosidade. Por que está perguntando? Dalila hesitou. Não podia contar sobre o diário. Nem sobre os mapas. Só curiosidade. Ernesto observou o interior do armazém por um momento. Se quer um conselho? Qual? Não escave demais aqui. Dalila tentou parecer casual. Por quê? Ele deu de ombros. Lugares antigos guardam histórias que às vezes é melhor deixar quietas. A frase fez Dalila lembrar imediatamente das palavras de Helena mais cedo. Segredos que deveriam continuar enterrados. Ela sentiu um leve aperto no peito. Ernesto apontou para a barriga dela. E você precisa pensar nesse pequeno também. Dalila colocou a mão sobre a barriga quase instintivamente. Eu estou pensando. Ernesto assentiu. Bom, de qualquer forma, se precisar de ferramentas ou ajuda com alguma coisa pesada, minha oficina fica ali perto da praça. Obrigada. Ele começou a caminhar de volta para a estrada. Antes de sair do terreno, porém, parou e virou-se novamente. Ah, e Dalila? Sim? Ernesto estreitou os olhos levemente. Você não foi a primeira pessoa a tentar transformar esse lugar em algo grande. Dalila sentiu um arrepio novamente. Mas talvez seja a primeira que não está aqui apenas por dinheiro. Ela não respondeu. Ernesto deu um pequeno aceno e voltou para a estrada. Alguns segundos depois, o som do carro dele desapareceu na distância. Dalila ficou parada no terreno escuro por um tempo. O vento da noite era frio agora. Ela voltou para dentro do armazém e fechou a porta. Por alguns minutos tentou voltar ao trabalho, mas sua mente estava longe. As histórias estavam começando a se encaixar. O dono antigo descobre algo valioso. Contrata especialistas. Recebe uma oferta enorme para vender. E então, desaparece. Ela sentou na mesa novamente e abriu o diário. Se aquela história fosse verdadeira, então alguém poderoso havia tentado controlar aquela descoberta décadas atrás. E talvez ainda estivesse tentando. Talvez fosse exatamente isso que Helena Montenegro sabia. Talvez por isso ela parecia tão interessada naquele terreno. Dalila virou novamente as páginas do diário. Havia um trecho que ela não tinha lido com atenção antes. Era quase no final. A letra estava tremida. Hoje percebi que estou sendo observado. O carro preto voltou novamente. Eles pensam que eu não percebo, mas percebo. Se algo acontecer comigo, quem encontrar este caderno precisa tomar cuidado. Há pessoas muito interessadas em manter tudo isso escondido. Dalila sentiu o coração disparar. Carro preto. Ela lembrou imediatamente do sedã de Helena. Um frio percorreu sua espinha. Ela fechou o diário devagar. E naquele momento ouviu novamente um som vindo da estrada. Um carro. Desta vez mais lento. Muito mais lento. Dalila caminhou até a janela quebrada e olhou discretamente para fora. O mesmo sedã preto estava passando pela estrada. Mas não seguiu adiante. Parou alguns metros depois do terreno. As luzes ficaram acesas. O motor continuou ligado. E dentro do carro, uma silhueta estava sentada observando o armazém na escuridão. Dalila ficou completamente imóvel. Porque mesmo à distância, mesmo através da escuridão da noite, ela tinha quase certeza de que sabia exatamente quem estava dentro daquele carro. Helena Montenegro não tinha vindo apenas para conversar mais cedo. Ela tinha vindo para confirmar algo. E agora, estava esperando o momento certo para agir. Dalila sentiu o peso da situação cair sobre seus ombros. Ela não estava apenas reformando um armazém abandonado. Sem perceber, havia entrado em uma história muito mais perigosa do que qualquer pessoa da cidade imaginava. E naquele momento, enquanto o sedã preto continuava parado na estrada silenciosa, um pensamento começou a se formar na mente de Dalila. Se Helena estava disposta a observar aquela propriedade durante a noite, então provavelmente não era a única coisa que ela estava disposta a fazer para garantir que certos segredos continuassem enterrados. Dalila permaneceu imóvel perto da janela quebrada, observando o sedã preto parado na estrada escura. O motor ainda estava ligado, e as luzes iluminavam uma parte do terreno como se alguém estivesse examinando cada detalhe. Por alguns segundos, ela pensou em simplesmente apagar a luz do armazém e fingir que não estava ali. Mas então algo dentro dela mudou.
Durante toda a sua vida, Dalila havia sido a pessoa que recuava. A pessoa que aceitava o silêncio das outras pessoas, os olhares de julgamento, as portas fechadas. A mulher que todos acreditavam que acabaria desaparecendo da cidade sem deixar marca alguma. Agora, porém, ela tinha algo que ninguém podia tirar facilmente. Uma chance. Ela respirou fundo, abriu a porta do armazém e caminhou para fora. O cascalho fez barulho sob seus pés enquanto ela atravessava o terreno. O vento da noite era frio, mas ela continuou andando até chegar perto da estrada. Quando Helena percebeu a aproximação, abriu lentamente a porta do carro e saiu. As duas mulheres ficaram frente a frente sob a luz pálida do poste distante. Helena cruzou os braços. Ainda trabalhando tão tarde? Dalila respondeu com calma. Algumas coisas não podem esperar. Helena olhou em volta do terreno. Eu poderia dizer o mesmo. Por alguns segundos, nenhuma das duas falou. Finalmente Helena deu alguns passos na direção dela. Você encontrou alguma coisa hoje, Dalila? A pergunta veio suave, mas carregada de intenção. Dalila manteve o olhar firme. Por que pergunta isso? Helena sorriu levemente. Porque às vezes pessoas curiosas acabam encontrando coisas que não entendem. Dalila pensou no diário, no mapa, nas anotações escondidas por mais de 3 décadas. Talvez, respondeu ela. Helena inclinou a cabeça. Sabe, eu sempre admirei pessoas que têm coragem de apostar tudo. Mas também sei reconhecer quando alguém está prestes a cometer um erro enorme. Ela tirou um envelope do bolso do casaco. Ou vim fazer uma oferta. Dalila não pegou o envelope. Que tipo de oferta? Helena estendeu o papel. O suficiente para você nunca mais precisar trabalhar um único dia na vida. O vento moveu levemente o envelope entre elas. Venda o armazém para mim, disse Helena. Agora. Hoje. Dalila olhou para o papel, mas não estendeu a mão. E por que tanta pressa? Helena manteve o sorriso, mas seus olhos estavam frios. Porque esse lugar vai dar muito trabalho. Mais do que você imagina. Dalila finalmente pegou o envelope. Abriu. Dentro havia um cheque. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Era mais dinheiro do que ela jamais tinha visto na vida. Dinheiro suficiente para mudar completamente seu futuro. Para sair da cidade. Para criar seu filho sem preocupação alguma. Ela levantou os olhos lentamente. Interessante. Helena parecia confiante. Eu sabia que você entenderia. Dalila dobrou o cheque cuidadosamente. Depois colocou de volta no envelope. E devolveu para Helena. O sorriso de Helena desapareceu pela primeira vez. Não entendi. Dalila falou com calma. Eu também tenho uma oferta. Helena franziu levemente a testa. Que oferta? Dalila deu um pequeno passo para frente. Amanhã de manhã eu vou mostrar uma coisa para metade da cidade. Helena permaneceu em silêncio. Dalila continuou. O antigo diário do dono do armazém. Os mapas. As anotações sobre o que existe debaixo dessas terras. O olhar de Helena ficou duro. Você não faria isso. Dalila respondeu. Por que não? Helena se aproximou um pouco mais. Porque você não tem ideia do que está mexendo. Dalila colocou a mão sobre a barriga. Talvez não. Ela respirou fundo. Mas sei reconhecer quando alguém está tentando esconder algo que pertence a todos. O silêncio entre elas ficou pesado. Por vários segundos Helena não disse nada. Então, lentamente, ela começou a rir. Não era uma risada de diversão. Era uma risada de alguém que havia acabado de perceber que o jogo tinha mudado. Impressionante, disse ela finalmente. O quê? Você. Helena guardou o envelope no bolso novamente. A cidade inteira acreditava que você era fraca. Dalila respondeu. A cidade inteira estava errada. Helena observou o armazém por um momento. Depois voltou a olhar para Dalila. Sabe o que vai acontecer agora? O quê? Helena deu um pequeno sorriso. Agora todo mundo vai querer um pedaço disso. Dalila respondeu. Talvez. Helena abriu a porta do carro. Antes de entrar, porém, olhou novamente para ela. Só espero que esteja preparada para o que vem depois. Ou estou. Helena entrou no carro. O sedã preto desapareceu lentamente pela estrada escura. Dalila ficou sozinha novamente. O vento da noite passou pelo terreno silencioso. Ela voltou devagar para dentro do armazém. A caixa de ferro ainda estava escondida no armário. Ela abriu novamente o diário e olhou para as páginas antigas. Durante 30 anos, aquela verdade ficou enterrada. Escondida por medo. Por ganância. Por pessoas que acreditavam que poder significava controlar tudo. Dalila fechou o caderno. Pela primeira vez desde que comprou aquele lugar, ela sorriu. Na manhã seguinte, Santa Aurora acordaria com uma história completamente diferente daquela que havia repetido durante décadas. A história de uma mulher grávida, sem apoio e sem dinheiro,
que apostou tudo em algo que ninguém mais acreditava. A história de um armazém abandonado que escondia um segredo capaz de transformar toda a região. E principalmente, a história de como a mulher que todos haviam ridicularizado na cafeteria acabou sendo a única pessoa corajosa o suficiente para mudar o destino da cidade inteira. Porque às vezes o verdadeiro valor de um lugar não está no que as pessoas veem na superfície. Está na coragem de alguém que decide cavar mais fundo quando todo o resto do mundo já desistiu. E naquela manhã, quando o primeiro raio de sol iluminou o velho armazém da Estrada Norte, Dalila já estava de pé diante da porta. Não como a mulher que chegou ali sozinha e desacreditada, mas como a mulher que provou para toda a cidade que acreditar em si mesma foi o investimento mais poderoso que ela poderia ter feito.